aguardar alguns instantes para começar a gravação. Pronto, já começou a gravação dessa aula. Bom, eu vou compartilhar com vocês, então, né, aquilo que é de costume meu, né, fazer sempre aí uma orientação inicial, principalmente com relação ao que nós vamos estar falando, né. Então, deixa eu compartilhar aqui, só um minutinho. Pronto, tá aqui. Bem, então nós temos aí, várias coisas que eu gostaria de fazer hoje. Eu acredito que dê tempo, né, da gente estar falando sobre isso, né, e são 4 situações diferentes aqui, né, no roteirinho nosso. Primeiro, né, falar sobre os resultados aí do primeiro bimestre, né, que eu já postei, né, já mandei, para vocês aí mensagens, né, sobre as notas do primeiro bimestre, tudo isso, né. Depois voltar a falar daquela atividade da disciplina, né, uma vez que eu já coloquei na aba de tarefas já um um local lá para que vocês possam carregar, né, aquilo que vai ser feito nessa atividade da disciplina, né. E também já coloquei, no material de estudo, né, o arquivo, né, o arquivo, descritivo dessa atividade, né, e também, planilha Excel, né, de base de dados, tudo isso, né. Então, o material já está lá. Então, daqui a pouco eu vou estar falando mais sobre isso. Uma terceira, situação agora, eu estava querendo montar junto com vocês no Excel, né, tabela tipo 2 para dados contínuos, né, quantitativos contínuos, né. Isso vai ajudar a lembrar um pouquinho o que nós fizemos semana passada, lembrando que tudo foi gravado, né, e está sendo gravado também agora, de tal forma que vocês ganhem um pouco mais de experiência também sobre isso, né. Deixa eu só, eh, tem mais um aluno chegando aqui, pessoal, só um minutinho. E finalmente, né, falar sobre o tópico 4, né, que é medidas de posição central, né, que também vai participar do conteúdo da prova, né, que vocês vão ter em novembro, né, essa prova vai ser 16, 17, 18, acho que 19 de novembro, se eu não me engano, né. E a atividade 7 relativa a esse tópico também, né, vai estar na aba tarefas, mas não contará como nota bimestral, como eu já tinha mencionado para vocês, né. O que vai contar como nota bimestral vai ser a atividade da disciplina, né, essa atividade aqui, né, que vai valer de 0 a 2 pontos, e a prova, né, no dia 19 de novembro, né. Essa que é a situação nossa aqui, né. Então dia 19, hoje é dia 15, a prova é basicamente daqui um mês, né. Então tem um certo tempinho aí, obviamente, para se poder, estar ainda fazendo atividades, né, dando conteúdo, né, e também fazendo essa atividade da disciplina, né, que foi pedida para, as disciplinas, né, estarem, eh, apresentando, né, os alunos estarem apresentando dentro das disciplinas. Eh, Só um minutinho, pessoal, que eu estou tendo um problema aqui, que o computador está querendo atualizar a todo momento. Eu estou tentando segurar não atualização, porque senão, obviamente, eu caio fora daqui, né, fora da sala. Então, tem sempre esses probleminhas, né. Bom, eu tentei atualizar antes, mas, não deu tempo. Aí, que em geral, quando ele fica para atualização, ele fica atrapalhando o trabalho da gente aqui, ele fica perguntando: "Quer atualizar? Quer atualizar?" E fica deixando lento o computador, né. Bom, então agora está chegando cada vez mais gente aí, né, então, bom dia para todos, né, sejam bem-vindos, né. Então falar um pouquinho rapidamente sobre as médias do primeiro bimestre. Essa atividade da disciplina, agora eu tenho, né, o arquivo todo detalhado, então consigo dar mais orientações para vocês. O laboratório Excel aí que eu falaria um pouquinho aí sobre dados quantitativos contínuos, né, tabela e gráfico, né, mas é uma extensão daquilo que nós fizemos semana passada, também fizemos tabela tipo 2 para dados quantitativos discretos, né. E falar sobre o tópico 4, que é medidas de posição central, ok? Bom, então vamos lá, vamos falar sobre um pouquinho aí sobre os resultados do primeiro bimestre, né? Então, primeira coisa que a média da turma foi 4,2, então é uma média alta, né? Lembrando que a nota vai de 0 a 5, né? Então aí vocês estão vendo que foi uma média alta, 4,2, então significa aí
o resultado que vocês obtiveram foi muito bom, né. É claro que tiveram casos aí que não houve postagem das atividades, né, e outros casos, por exemplo, que o aluno às vezes postou a atividade errada ou postou outro documento que não tinha nada a ver com estatística, sabe, aconteceu de tudo ali, né. Tiveram os casos também que às vezes postou uma parte só dos exercícios daquela atividade, né, então eu tive mandando os comentários sobre a atividade e já faz algum tempo alguns alunos têm entrado em contato comigo, né, para conversar sobre a atividade, né. E aí tem mandado para mim arquivos, né, então deu alguns probleminhas ali, mas em geral eu consegui tá resolvendo os problemas, né, sem assim, o mais rápido possível, né, obviamente, para poder inserir as notas corretamente. Mas depois que eu inseri, né, as notas, aí alguns alunos foram se manifestando, eu fui corrigindo aquilo, né, revisando nota, tudo isso, né, permitindo, às vezes, o aluno, aquele que carregou uma atividade totalmente diferente, né, permitir ele carregar a atividade correta, tudo isso. Então, durante esses dias aí, né, desde sábado, né, que eu estou fazendo levantamento das notas, então, desde sábado eu estou corrigindo, revendo algumas coisas, né. Nós temos até dia 20/10, né, para estar revendo as notas, né. Se alguém ainda tiver nessas situações que eu falei, né, postou o arquivo errado, ou não veio o arquivo, né, veio só o enunciado, alguma coisa desse tipo, manda uma mensagem para mim, que aí a gente conversa e aí eu posso até abrir de novo lá a sala, né, para ser postada a atividade, para valer nota ainda, né. Então nós temos até o dia 20 para fazer revisões, tudo isso. Então enviar mensagem pelo Canvas, tá, pessoal? Estou destacando aqui, ó, envia mensagem pelo Canva, porque fica tudo registrado, né? Isso é importante para vocês e para mim também, para dizer que eu fui fazendo as revisões, tudo, né? Mas também fui colocando, né, nessas atividades, eu fui colocando, né, em algumas delas, né, o gabarito, né, para você já comparar, tudo isso. Então, aí saiu assim, né, a média 4,2, e do total de alunos ali, né, eu estava vendo alunos com nota 5, 4,5 e 4, são mais de 30 alunos, né, deu 32 alunos, basicamente, né, um total de 45 alunos, né, a grande maioria, então, tirou nota ou 4, 4,5 ou 5, né, lembrando que 5 é a nota máxima, né. E a média, né, como é que eu fiz a média, né? Vocês sabem que foram 6 atividades de listas de exercícios, né, eu fiz a média simples, né, a média é somar as notas de todas as atividades e dividir por 6, né, porque foram 6 atividades, né, e cada atividade de nota de 0 a 5, né. Aí gerou uma nota de 0 a 5, né, e aí aconteceu o problema aquele de sempre, né, que tem que fazer a aproximação, né, porque quando eu insiro lá no sistema, ele não aceita nota que não seja de meio em meio, né, então, ou é 0, é meio, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, né, assim sucessivamente, né. Então, quando eu determinei a média, né, na minha própria planilha, antes de inserir a média lá no no portal do aluno, eu fui verificando, né, aqueles que, né, tinham conseguido, por exemplo, 3,1, né, eu joguei para 3,5, 3,6 eu já joguei para 4, né, para não perder essa nota, então eu fui arredondando sempre meio para cima, né, no próximo meio, vamos dizer assim, né. Então quem tirou 4,1, 4,2 eu coloquei 4,5, né, para não perder essa nota, obviamente, né. Então eu fiz esses ajustes, né, tiveram casos assim, né, eu estou olhando agora para minha planilha, né, só para comentar, né, teve nota 3,72, né. Essa nota normalmente seria 3,5, mas eu coloquei 4, né, fiz o ajuste para nota superior mesmo, tá. Então, todo o arredondamento sempre foi para cima. Passou do meio, né, eu já ia para o próximo meio, né, então, né, como eu falei, 2,6 já foi para 3, né. Então eu fiz esses ajustes, né, das notas, né, de tal forma a não prejudicar a perda de nota de vocês nessas atividades de forma alguma, tá bom? Então isso, às vezes o aluno não sabe que a gente faz essas aproximações, justamente para que você não perca notas, né. Então, aí não tem discussão, né, acabou ainda gerando, né, no final os arredondamentos geraram notas até maiores do que eram para ser de fato, né.
Bom, então tá aí, né, essa é a grande questão, então procurem, né, aqueles que ainda querem conversar comigo sobre alguma atividade, de novo, entrem no Canvas, enviem por ali para ficar registrado, né. Essa é a grande questão aqui, a gente tentar registrar todas as situações. É, Maria Luísa, deixa eu ver o seu caso, porque quem pergunta, né, no caso a Maria Luísa está perguntando isso, né. Deixa eu ver, Maria Luísa. Maria Luísa, o processo que a gente faz, né, de colocar as atividades, não tem uma, como é que se diz? Uma recuperação. Aonde que tem essas situações? Se um aluno não consegue atingir a média, que é 6, né, somando as 2 notas, aí você tem uma prova lá no final, tá, Maria Luísa? Então é essa que é a situação, não tem essa a gente não tem essa, como é que fala? Uma recuperação aqui, não existe esse processo de recuperação, porque se o aluno não atinge a nota, ele tem a terceira prova, que é a A3 lá no entre finalzinho de novembro, se eu não me engano, e a primeira semana de dezembro, né, teria que ver, ou é a última semana de novembro. Deixa eu só confirmar aqui, eu acho que de fato, acho que é a última semana de novembro mesmo, quase certeza, se não, é a primeira ou a segunda de dezembro, né. Então, tem essa A3 aí, né. Então aí, aluno que não atingir a nota, faz a A3. Beleza, Maria? Eu tô vendo aqui que você já postou aí que você esquecido dessa nota, né, então, essa prova também, que é para aqueles que não atingem, de fato, a média, né. Mas como eu falei, a grande maioria, né, a esmagadora maioria aí conseguiu uma média muito boa, tiveram os casos, obviamente, de nota mais baixa, mas, né, eu realmente eu não sei os motivos, né, ainda não enviaram para mim os motivos, não conversaram comigo, então, realmente eu não sei o que aconteceu, né, o aluno, às vezes, ele se afasta um pouco do curso, principalmente por causa de trabalho, né, o trabalho acaba interferindo um pouco, e o aluno aí acaba não entregando as atividades e se afastando um pouco da normalidade, né, dentro daquilo que a gente vai passando, tá. Mas, de qualquer forma, ainda está aberta essa possibilidade, né, como eu já falei para vocês, né, de que possa conversar comigo a respeito ainda das atividades, ainda dá tempo de fazer alguma alteração, né, alguma coisa assim. Tá bom? Então, média 4,2 para a turma, né, então só foi uma média muito alta, né, mas, diz respeito justamente à maneira que a gente vai trabalhando, né, vocês vão entregando os exercícios, e aí deu assim, né, a gente teve um sucesso grande aí, né, com a maioria, né, obviamente atingindo notas muito boas, ok? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, envie para mim pelo e-mail do Canvas, né. Vai ser importante você registrar, né, essa conversa lá no e-mail, e eu também, né, porque aí, em geral, o pessoal pergunta, né: "Você fez vista, você fez revisão?", né, então fiz, né. Então pode ver lá que tem no e-mail todo mundo que pediu revisão, veio dar uma eu fui fazendo, né, fui conversando. Então aparece isso no e-mail, um registro oficial, ok, pessoal? Então, é isso, tá bom? Então aí eu fico aguardando, se alguém ainda quiser conversar comigo, eu aguardo, né, tenho até terça que vem para fazer essas alteraçõezinhas aí. Bom, agora eu vou voltar, né, se não deixa eu ver se não tiver mais nada aqui no chat, né, se ninguém colocar mais alguma coisa. Eu vou voltar a falar rapidamente aí sobre a atividade da disciplina, né, que vale de 0 a 2 pontos, né. Eu vou ter que parar de compartilhar essas orientações, né, deixa eu parar de compartilhar e compartilhar o arquivo, né, dessa atividade, né, que é uma extensão daquilo que nós já fizemos, né. Então eu coloquei este arquivo, tá no material de aula seus lá, né, que eu costumo postar gravações e material de aula, né, dos PDFs, né, que eu vou usando aqui, né. Então eu coloquei, né, não sei se vocês já viram esse material, né, eu não sei também se eu já tinha comentado isso semana passada, mas eu acredito que não, porque eu não tinha finalizado ainda esse arquivo, né. Então vamos lá, deixa eu, né, detalhar aqui para vocês, né, explicar, né, a gente nesses uns 15 minutinhos aí, a gente já também mata esse probleminha aqui, né. Então vamos lá, né, qual é o objetivo, né, dessa atividade da disciplina, né? Aplicar as metodologias de organização e visualização de dados, né, que nós fizemos aqui no curso da estatística, né,
na gestão de uma empresa. Então, organização, o que que é basicamente? É você fazer as tabelas, né? Então, montar as tabelas. A visualização, montar os gráficos, né? Essa aqui, justamente essas dinâmicas que eu estou fazendo do Excel hoje, né? Tem mais uma, né? Se precisar, eu posso fazer mais alguma coisa, né? Se tiver dúvidas aí para frente, né? Então, as próximas aulas vocês podem usar também uma parte dela para estar falando sobre o projeto comigo, né? Sem, eu costumo falar projeto, mas é atividade da disciplina, é uma coisa muito fechada aqui na estatística, né? Não é, se fosse mais aberto, várias disciplinas, aí sim viraria um projeto, mas não é o caso, não é o caso. Né? Bom, então aí nós temos isso, as metodologias, né, na gestão. Como é que a gente usa isso daí na gestão, né? É basicamente aquilo que nós fomos treinando, né, fazendo os treinamentos aí, né, passando para vocês, tá? Então vamos lá, vamos ver como que nós vamos estar. O objetivo é esse. Agora vamos ver como é que vai ser feito aí a ideia, a metodologia toda. Primeiro, que eu dividi, né, em 3 temas de trabalho, mas a partir de um banco de dados fictício, né, que eu montei para uma empresa fictícia também, né, para que vocês possam olhar para aquele banco de dados e extrair informação a respeito desses temas que eu coloquei aqui. Uma discussão sobre distribuição de idade e salários, né, sobre a saúde dos funcionários, o desempenho funcional e capacitação dos funcionários, né? São 3 temas, né, que os grupos devem estar abordando, né? Lembrando que o aluno pode até fazer sozinho, tá? Mas eu sempre falo, minimamente aí alguns alunos, né? Não precisa, eu vou dar aí uma expectativa de a quantidade de alunos por grupo, né? Minha, né? Para que vocês desenvolvam o mais rápido possível isso daqui, não atrapalhar, obviamente, todas as atividades, às vezes, né, das outras disciplinas, né? Então, eu já construir, né, essa atividade de maneira a ser mais fácil, né, de vocês estarem fazendo ela, né? Uma vez que nós treinamos muito isso aqui durante o bimestre, né? Então, os temas são esses daqui, né? Então, lá no banco de dados tem informação sobre isso. Vocês vão filtrar a informação a partir do banco de dados e construir gráficos e tabelas, né? Então, vamos ver aqui justamente essa questão da metodologia. Então, a aplicação das ferramentas estatísticas será utilizando o banco de dados fictício, né, dessa empresa fictícia que eu acabei de comentar, né. Cada grupo desenvolverá um trabalho escrito, né, no qual deverá apresentar minimamente um conjunto de tabelas e gráficos para discussão dos temas, né, que eu tinha mencionado aqui em cima. Então, você vai ter um mínimo para você construir, obviamente, esse trabalho escrito, né. O trabalho deve ter, no mínimo, 2 tabelas tipo 1, 2 tabelas tipo 2 e 2 de dupla entrada, né. E para cada tabela deve ser apresentado pelo menos um gráfico do tipo diagrama que nós já vimos semana passada, vimos diagrama, né, aqui no Excel, e na semana retrasada vimos também diagrama. Agora, com relação aos dados em si, né, que vocês vão ter lá no banco de dados, vocês podem fazer uma discussão técnica bem rápida, né, sobre a classificação em termos de qualitativo, quantitativo, né, quantitativo discreto, contínuo e nível de mensuração. Então, isso daqui, obviamente, enriquece o seu trabalho, né? Porque você faz lá, eu tenho esse banco de dados, né? Todos os dados que estão aqui, né? Cada um deles, né, tem a classificação. Esse dado é qualitativo, esse aqui é quantitativo discreto, esse é contínuo, né? Daqui a pouco eu vou mostrar o banco de dados, né? E aí vocês também podem estar percebendo, né? Que coisas que nós já fizemos, né? Como eu falei, né? Por isso que eu acredito que seja rápido, né, a montagem desse arquivo aí, né, nesse trabalho seu, tá bom? Não vai ser uma coisa demorada, não. Deixa eu só voltar aqui, porque eu fui lá abrir o arquivo. Bom, com as construções das tabelas, né, de tabelas e gráficos, né, esqueci aqui o S de gráfico, quando você monta isso, é claro que você tem que apresentar aquilo que a gente fez durante todo o momento, análise dos resultados, através da interpretação de tabelas e gráficos, né, então, quais são os resultados importantes para a discussão daqueles temas, né, que eu coloquei, né. Então isso, né, procurem estar fazendo normalmente como a gente fazia antes, né. E finalmente apresentar conclusões e talvez possíveis tomadas de decisão sobre os temas, né. Então está aqui a descrição do conteúdo, basicamente, do trabalho, né. Você tem o mínimo de tabelas, a discussão sobre os tipos de dados, né, a classificação,
análise e interpretação de gráficos e tabelas, né, os resultados importantes e tomada de decisão, né, conclusão, né. Aí vem a formatação do trabalho para eu poder ter as comparações, né, então coloquei aí, tem que aparecer ali o nome dos alunos do grupo, né, o RA, curso, período, o tamanho da fonte, o papel, o espaçamento, tudo isso, né, no mínimo de 7 páginas, máximo 10 páginas, notem que só de gráfico e tabela aí, você deve ter umas 4 a 5 páginas, né, então já fica bem, né, bem fácil, aí são 5 páginas de escrito também, né. E aí eu coloquei aqui um detalhe de numerar tabelas e gráficos, né, para ter um texto na parte inferior, né, explicativo, né, daí qualquer coisa eu dou mais detalhes sobre isso, né, durante a confecção do trabalho, né, o que o senhor quer dizer com isso, né, numerar as tabelas, tabela 1, né, aí vem tabela 1, o que significa aquela tabela, dá um descritivo, né. Partes do trabalho. O trabalho fica dividido na capa, né, onde você vai pôr lá né, o nome do trabalho, atividade da disciplina estatística, né, FAM, põe o logotipo da FAM, tudo isso, né, faz uma capa mínima lá, né, para poder estar apresentando. O objetivo, pessoal, bom, o objetivo já está aqui, né, vocês podem até estar escrevendo rapidamente sobre isso, pode melhorar esse detalhamento do próprio objetivo, mas o objetivo já está ali, né, colocado. A metodologia também já está posta aqui, né, em que vocês vão usar, então descrevam, que é claro que mude um pouco, né, tem uma parte aqui que não é tão interessante assim colocar, só admitir mais a Francis Lane, está chegando aí, então não é necessário colocar, tem que ter pode até falar, com um mínimo de 2 tabelas, né, de tipo 1, 2 tabela tipo 2, 2 de dupla entrada, né, mas a metodologia está aqui, né, você vai usar o banco de dados fictício, de uma empresa fictícia, né, vai desenvolver aí, né, tabelas e gráficos e buscar os resultados a partir delas, né, para ter uma tomada de decisão. Então, esses temas aqui que eu estou colocando, temas não, do conteúdo, né, objetivo, metodologia, sejam bem rápidos, sucintos, né, bem diretos, né, para não ocupar muito espaço, tá? Aonde vai ocupar muitos espaços é onde você vai começar a colocar, então, os gráficos de tabelas, né? Aí sim, né, resultados, aí vem gráfico, tabela, discussão, né? Gráfico, tabela, discussão, né? Gráfico, tabela e discussão, é isso que vocês vão fazendo, né? E, finalmente, na parte final, conclusões, né? Então, eu acredito, assim, que assim, o conteúdo de 7 a 10 páginas está ótimo, não precisa passar muito disso, não, tá ok? Então, tá aí, né, essa parte, né, seja bem sucinto, bem direto, né? Claro, também não coloca vai discutir sobre os resultados, coloca meia linha, né? Também não é assim, né? Aí também está bem fora da discussão para falar sobre o tema, né? Então, procurem, obviamente, na hora dos resultados, estar escrevendo mais, né? Do que objetivo, metodologia, que aqui já está isso aí, né? Aí você poderia só adaptar lá para o seu documento, né? E conclusão, também uma parte final, que você vai finalizar o trabalho, né? Falando de possíveis situações que a empresa poderia estar, cenários, né? Que a empresa poderia estar fazendo a partir da análise daqueles dados, né? Por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Ele está falando da saúde dos funcionários, né? Aí vai falar, né, como é que a saúde funciona? Tem essa doença aqui que gera mais afastamentos, né? Então, vamos tomar a decisão de melhorar o ambiente de trabalho em questão de limpeza, né? É isso, né, pessoal? Vamos tomar a decisão desse tipo para formalizar a discussão ou o fechamento da discussão desse tema aí, por exemplo, saúde dos funcionários, coisa que nós já discutimos, né? Deixa eu admitir mais alguém aqui, né? Bom, então aí, esta parte, então, vem das conclusões. A bibliografia, né, vocês vão colocar no final a bibliografia do plano de ensino, tá? Eu vou depois postar o plano de ensino lá no Canvas, e a bibliografia também fica tranquila, né? Isso, Suelen, a tomar decisão vocês coloquem na conclusão, na parte final. Conclusão, aí vocês vão dar o fechamento de cada tema, né, aí dando uma tomada de decisão sobre cada tema, ou duas possibilidades de tomada de decisão que a empresa poderia estar
adquirindo, né, pondo lá, né, em prática, né, para aquele tema, por exemplo, saúde, né? Isso mesmo, lá no final vai a tomar a decisão na conclusão. Então, assim, ó, em termos práticos, ó, capa, objetivo, metodologia e bibliografia está pronto. O que precisa é, né, montar tabelas e gráficos, estudar os resultados, né, e verificar resultado, análise das tabelas e gráficos, né, e depois a conclusão. Quer dizer, se vocês olharem assim, está bem enxutinho o trabalho. Primeiro porque eu vou mostrar o banco de dados daqui a pouco, né? Vocês vão ver que muita coisa vocês já viram, não é espanto, né? Principalmente nessa questão das doenças, eu usei as mesmas doenças que vocês já trabalharam aí. Semana passada comigo, nós vimos aquelas doenças, rinite, então coloquei as mesmas, né? Só para vocês fazerem um trabalho um pouco mais encorpado, né? De trabalho assim em geral, né? Bom, a apresentação do trabalho. Então, aí, né, a coordenação pediu também que fosse feita a apresentação do trabalho. Então, com todos os problemas que podem dar, eu fiquei muito preocupado. Falei assim, nossa, se for fazer a apresentação, marcar um dia, e aí por diversos motivos, naquele dia der problema, aí eu vou ficar vai ficar meio complicado, né? Então, para poder ter uma situação um pouco mais confortável para vocês, a menos que vocês prefiram apresentar mesmo, né? Eu coloquei a construção de um vídeo, né? Desenvolvimento de um vídeo sobre o seu trabalho, porque no vídeo você tem um controle maior daquilo que você vai falar, da própria apresentação, então você acaba tendo um controle maior. Na hora de apresentar numa plataforma, né? Aí você fica, às vezes, meio perdido, porque às vezes não está muito acostumado lá com o Canvas, fazer apresentação no Canvas, né? Então aí pode gerar probleminhas, e aí a duração da apresentação pode se prolongar, atrapalhando a apresentação de todos os grupos, né? Então pode acontecer uma coisa meio complicada. Então eu pensei no desenvolvimento de um vídeo com a duração de 10 a 15 minutos no formato MP4, né? O PowerPoint, pessoal, também tem essa possibilidade, tá? Eu já usei, né, o PowerPoint para gerar aula. Então é muito simples. Olha, vou dar uma dica aí, ó. Você pega assim, monta o PowerPoint de apresentação e depois tem um ícone lá que você fala assim, você quer gerar uma aula, né? Pode aparecer até a imagem da pessoa, se não me engano, é que eu nunca usei por causa dos motivos que eu já não uso nem aqui, né? Para não consumir muita memória. Então, só tem a voz e o slide, né? De um dos alunos, né? Por exemplo. E você, no PowerPoint, você pega o slide, vamos dizer, tem um gráfico, uma tabela, e você fala rapidamente sobre ele. E já corta o vídeo, né? Aí você, no outro slide, você liga o vídeo novamente e grava a sua fala em cima do vídeo. Corta, para, grava no próximo, e assim sucessivamente. Porque aí você tem um controle maior, né, do tempo, duração, tudo isso, né? Note que é de 10 a 15 minutos, não é muito tempo, mas vocês vão ver que, né, numa apresentação aí, e procurem, né, assim, na apresentação do trabalho, ser bem enxuto, né? Falar, objetivo, metodologia, né? Falar bem rapidamente e ir mais para resultados e tomar decisão. Então, acredito que em 10 minutos, né, dá para fazer a apresentação, tá bom? E aqui está o grande gargalo, né, que a gente vê aqui. Tem que ser na primeira semana de novembro, porque na segunda, né, a gente já tem preparativos para a prova, que é a terceira semana. Então, eu tenho aqui, no horário nosso, dia 5/11, né, tá, vai ser no dia e horário da aula, essa apresentação aí que vocês vão estar fazendo, tá bom? Então, no dia e horário da aula. Depois a gente sorteia quem vai ser o primeiro vídeo a ser assistido, tudo isso, né? Mas a ideia é essa, quer dizer, eu pensei no vídeo, porque de fato você consegue controlar bem mais, né? A Sueli fala, sim, gravar só a voz, então, explicando as coisas. Exatamente, exatamente. Fernanda, todos têm que falar? Fernanda, não é necessário todos falar, tá bom? O que importa é que o vídeo esteja legal, né? É que às vezes, assim, Fernanda, se você tem 6 no grupo, vamos dizer, né? E vocês montaram uma apresentação com 6 slides, né? Por exemplo, né? Cada um faz um slide, né? Então, o cara, mesmo que ele demore lá, né? Fala, pessoal, vamos dividir, tem 3 minutos para cada slide, né? Aí você faz esse, você faz aquele, cada um faz, e beleza, então você faz um slide só, ou 2 slides, aí vai mais rápido, né? Você dividir, né? Imagine uma pessoa sozinha ter que gravar. É claro que talvez tenha mais controle, aí vai depender da organização do grupo, né? Mas eu estou dando possibilidades, né?
Só mandar o vídeo. É, exatamente. A gente vai combinar uma semana antes, aí no final do mês de outubro, né? Vocês me mandam, ou mesmo no dia, vocês enviam o vídeo para mim. O que eu posso fazer, que eu acho interessante no Canvas, né? É que no Canvas eu consigo puxar de algum lugar um vídeo para assistir, né? Por exemplo, da internet. Esse vídeo, por exemplo, seus, poderia estar no YouTube, né? Vocês levantar, né? Colocar o vídeo no YouTube. Aí eu entraria, né, pelo Canvas, eu consigo entrar no YouTube e apresentar o vídeo para vocês, entendeu? Então, aquilo que vocês montaram. Eu acho interessante, né, vocês terem o controle, né, conhecer essas coisas do YouTube, como passar um vídeo no YouTube, tudo que é fenomenal, né? Então, assim, muitas aulas daqui de estatística, não, é dessa turma mesmo, acho que nós temos aí, deixa eu ver se é dessa turma, eu tenho colocado a aula no YouTube, porque a aluna não consegue, é aqui mesmo, a Natiele, né? A Natiele está assistindo pelo YouTube, né? Porque ela não está conseguindo acessar as minhas aulas até hoje lá no Canvas. Então, eu tive que jogar todas as aulas que eu gravei da quinta-feira no YouTube, né? E aí é só dar o link, né? E assistir. Exato, Maria Luísa, não, essa questão de apresentar na hora, eu estou muito preocupado com isso, né? Porque se der algum probleminha, não vai acontecer a apresentação. Então, eu prefiro que o vídeo já esteja gravado, esteja tudo pronto, posta lá o vídeo, a gente assiste, né? Todo mundo vai assistindo rapidamente a apresentação de cada grupo, e aí a gente fecha isso, né? Então, tá aí a apresentação, é uma parte da questão do vídeo. Bom, então aí, como é que fica a pontuação do trabalho? O trabalho escrito, um ponto, e a apresentação, um ponto, né? Então, a quantidade de integrantes, eu coloquei esta daqui. Pessoal, pode ser até menos, pode ser até individual. Eu não aconselharia fazer individualmente, né? Mas pode ser, tá ok? Pode ser individual o trabalho. Então, fique bem à vontade, então, nessas próximas semanas aí, né, que nós temos, semana que vem, a outra, né? Vocês podem estar conversando comigo, eu posso deixar uma parte do trabalho para vocês estarem conversando comigo sobre o trabalho, mas a grande questão, de fato, né, como eu falei, né, o foco seus, né, capa, objetivo, metodologia, bibliografia, está pronto. Vocês têm que construir as tabelas e os gráficos e fazer, né, construir os resultados, né, fazer análise, interpretação de tabelas e gráficos e depois concluir. Então, eu acho que, assim, é, se um grupo pegar bem forte aí, por exemplo, ele consegue fazer nesse final de semana esse trabalho, né? Vocês vão ver que, embora seja muita informação que está no banco de dados, que é uma coisa comum, né? Banco de dados tem muita informação, Big Data, né? Vocês conseguem fazer, porque a experiência que vocês têm agora com Excel, com tudo que eu estou passando para vocês, eu acho que vocês constroem no final de semana isso aí, né? Por causa, principalmente, dessa questão, né? Está quase tudo pronto, é só realmente construir a parte de resultados e conclusões, né? Bom, beleza. Aí o critério de avaliação, né? Eu coloquei questão do prazo, né? Entregar fora do prazo, a formatação, né? Tem perda de pontuação, o conteúdo, se tiver ausência de alguma coisa, de alguma tabela. Lembra que eu falei mínimo de duas, né? Mínimo de um gráfico por tabela, né? Então aí vai ter uma perda de pontos, né? A parte do trabalho escrito, né? Tem que vir nessas partes aqui, né? Capa, objetivo, né? Metodologia, o nome dos alunos, tudo, né? Bibliografia, né? Para que vocês finalizem aí o trabalho, ok? Então, de novo, pessoal, assim, o trabalho não é uma coisa grande, monstruosa, né? Primeiro porque é só de estatística. E muita coisa, agora eu vou parar de compartilhar o documento aqui para mostrar o banco de dados, né? Porque banco de dados de empresa, né, sobre os funcionários, obviamente, é grande, né? Sueli, mas é uma boa, senhor. Estou vendo aqui o chat, pessoal. Gravar para o YouTube, professor. Sua forma de explicar é muito boa. Pode ajudar até a gente que não estuda conosco. Isso é verdade, né? Eu estou adquirindo uma experiência aqui que eu estava meio, vamos dizer assim, preguiçoso para fazer, né? Que é usar o YouTube, né? Mas acho que a partir de agora, aí, a hora que as coisas voltarem ao normal, eu vou me dedicar uma parte aí de colocar o meu material no YouTube também, né? Valeu, Suelen. Boa lembrança aí do famoso YouTube, né? Bom, deixa eu compartilhar, então, o banco de dados com vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo carregá-lo aqui. Ah, tá aqui. Então, deixa eu compartilhar com vocês. Tá aqui, ó.
Então, assim, ó, embora, como eu falei, né, banco de dados de empresas sobre os seus funcionários é gigantesco, né? Tem muito mais informação do que isso que eu coloquei aqui. Mas eu pensei nisso, né? Não é um banco de dados que eu construí, tinha um banco de dados mínimo, né? E aí eu melhorei para que vocês possam ver, né, ter assim já um contato com um banco de dados de empresa, né? Eu só não coloquei o nome do funcionário, documentos, tudo isso, mas está aqui um banco de dados fictício. Bom, vamos olhar um pouquinho mais detalhadamente. Ó, esta parte aqui, setor pessoal, vendas, técnica, vocês já trabalharam comigo, né? Lembra? Aí eu coloquei sexo biológico, né? Estado civil, solteiro, casado, divorciado, né? Grau de instrução, eu ensino fundamental, médio, superior e pós-graduação. Número de filhos, que já os 4 primeiros eles são qualitativos, né, pessoal, né? Tá vendo? Ó, já sabe que é qualitativo. Número de filhos, né? Discreto, né? Quantitativo discreto. Salário, né? Quantitativo contínuo, né? Você vê que não tem muito que falar, porque vocês já viram comigo. Hoje mesmo eu vou estar montando uma planilha, né? Uma planilha, a tabela e o gráfico para esse tipo de dado aqui, justamente salário mínimo. Olha só, né? Vou estar fazendo isso daqui a pouquinho. Né? Então, aí já mais uma experiência. Falei, poxa, então é só fazer e começar a tirar, extrair informações, né? Idade, né, que aqui eu passei duas informações, a idade em anos e meses, né? A região de procedência, Zona Leste, Sul, Norte, acho que eu usei só essa. Olha aqui as doenças, olha lá, tá, o rinite, alergia de pele, né, tá tudo aqui. E também coloquei uma informação sobre afastamento médico, que é a contagem de quantos afastamentos médicos a pessoa teve no ano de 2019 com relação à doença pré-existente. Então, é um dado numérico, né, mas é discreto, né? É discreto esse aqui. E uma parte, né, lembra que eu falei ali com relação à capacitação, né, o desempenho dos funcionários, coisas desse tipo, né? Coloquei aqui o grau, né, de desempenho deles em cada trimestre. Então, como eu falei, né, aqui não tem número de documento, não tem nome, né, não tem número de carteira de trabalho, né? Então é um banco de dados bem limitado, né, mas pelo menos ele tem algumas informações que vocês já trabalharam, né? Vou pegar aqui, ó, essa na coluna A, já trabalharam. Esta daqui, vocês já trabalharam, né? Então, essa daqui vou trabalhar hoje, né? Número de filhos, vocês já fizeram tabela de número de filhos e fizemos uma parte semana passada também na tabela tipo 1, né? Então, você vê que a maioria das informações que estão aqui, vocês já viram, já trabalharam, é, já construíram tabelas, né, a respeito disso, tá bom? Então, avaliação de desempenho nós também fizemos, lembra lá o grau de metodologia, grau de inglês, né? Lá era feito nas disciplinas, né? Naquelas disciplinas. Mas aqui é desempenho. Mas nós trabalhamos sobre análise de desempenho de funcionário, tudo isso, né? Então, aí está aí uma parte de desempenho também. Então, são poucas coisas novidades aqui, né? Para vocês, né? O sexo, também já falei sobre isso, né? Estado civil, não, até que não falei tanto sobre isso, mas bem simples também, né? Então, e aí não são tantos funcionários assim, né? Poderia pôr 1.000 funcionários aqui, né? Foram 60 funcionários, basicamente, que eu coloquei, né? 60, deixa eu ver, tira de 60, não, 59, com 59 funcionários. Então, lembre, né, de fazer as contagens, tudo isso. Então, é um banco de dados, né, em que vocês vão filtrar daqui, possivelmente você não precisa usar tudo, né? Você tem que falar, não, vamos fazer uma tabela, vou falar sobre distribuição de salários, adivinha, né? Tem que fazer uma tabela sobre isso aqui, né? E é dado contínuo, tem que saber, né? Tabela tipo 2, tem que usar, é dado contínuo, que eu vou falar justamente agora sobre isso. Então, esse é o aprendizado, né, que vocês estão tendo aí, que eu acho super importante, né, vocês saberem montar uma tabela, saber montar um gráfico, saber explorar os resultados, análise de interpretação, né, de tabela e gráfico, e tirar alguma conclusão, que aqui, para nós, a conclusão é uma tomada de decisão, né, é essa que é a questão. Então, assim, não está complicado, né, é 4 salários mínimos, Gabriel. O 4 ali significa que o cara ganha 4 salários mínimos. São 11 dados diferentes, isso. Eu nunca contei, mas se são, deixa eu ver se são, depende do número de colunas ali, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 11. São 11 dados diferentes.
Aí, naquela questão de fazer uma discussão técnica dos dados, falem sobre os 11, né? O banco de dados tem 11 dados, né? Aí põe o nome do dado, né? Por exemplo, setor, né? O setor, dado qualitativo, né? Nominal, né? Porque o nível de mensuração ali é nominal, né? Então, aí, vocês vão fazendo essa discussão técnica dos dados. Então, isso, nem meia página você faz isso daí no documento, né? Ok, então, agora deixa eu compartilhar, né? Só um minutinho, porque eu tenho que fechar aqui algumas coisas, senão é tanta janela aberta que o Google Meet, ele não que ele se perde, né? É que ele coloca todas as janelas que estão abertas e isso acaba, obviamente, me atrapalhando um pouquinho na hora que eu quero compartilhar com vocês. Então, deixa eu ver. Tá aqui, agora achei, tá. Então, a terceira parte da aula de hoje, né? Então, bastante atenção aí, porque isso daqui também é salário mínimo, tá? Que é justamente uma das tabelas que eu estou pedindo para vocês fazerem, né? De salário mínimo. Então, e essa é de salário mínimo. Então, cada número que aí está indica, né, a quantidade de salário mínimo que a pessoa, né, de fato, está recebendo, né, numa empresa, por exemplo, né? Então, aí foi coletado esses dados brutos que eu acabei de destacar, e nós vamos construir de novo a tabela tipo 2 para, né, esses dados agora, né? Então, assim, eu acho que não vamos demorar tanto, né, mas eu vou construir a tabela, né, e dando os detalhamentos, tal, fazer o gráfico também, né? Você vê que eu vou pegar a tabela e faço um gráfico, né? Aí relembrar um pouquinho dos gráficos, tal, né? Então, pelo menos a técnica, né? Isso nós chamamos de técnica, tá? De construção, né? Eu acredito assim que após esta daqui, né? Aí já vocês têm uma experiência bem grande aí, ou pelo menos uma boa experiência daquilo que deve ser feito, né? Eu tinha uma caixinha de texto aqui. Tá. Vou colocar aqui, ó, essa caixinha, só para deixar alguns lembretes aqui, porque depois eu vou atualizar esse arquivo para vocês lá. Bom, os dados brutos, então, são dados quantitativos contínuos, né? Deixa eu só colocar aqui. Contínuos. Pronto. Não é necessário, quando é contínuo, obrigatório uma tabela tipo 2, né? Que nós já estamos vendo aqui as classes, né? E o símbolo, né? Vocês estão vendo aqui, ó, o símbolo das classes, tudo que tem que ser usado, né, nessa situação de dado contínuo. Então, nós vamos construir tabela e gráfico, e a função que vai poder fazer a contagem aqui, a frequência, é de novo conte.cs, que eu já tinha usado semana passada, né? Então, vamos primeira parte aqui, né? Só detalhar um pouquinho. Esta parte da escolha, né? Do cálculo de quantas classes e também, né, do amplitude de classes, né, porque depois o mínimo vai ser justamente o limite inferior da primeira classe. Então, são 3 números importantes que devem ser determinados. Esta parte aqui de construção, de arredondamento, de número de classes, né, e também o H, né, você não precisa apresentar em detalhes os cálculos. Só apresenta que o número de classes da tabela foi tanto escolhido, né, foi calculado e o arredondamento, né, a amplitude de classes é tanto, né? Vocês vão ver aqui. Então vamos lá, né? Vamos voltar aquelas funçõezinhas, né? Eu preciso contar quantos dados tem aqui, né? E aí, não sei se vocês se lembram, né? Conte valores. Eu vou começar a colocar aqui. Deixa eu só destacar um pouquinho aqui o comentário, né? Então aqui a primeira função que eu vou usar é conte valores. Ele vai pôr aí para nós, né, quantos dados, né, que tem naquela amostra que está os dados brutos ali. Lembrando que todas as funções, né, tem que começar com igual. A primeira que eu uso aqui é igual. Conte.valores, né, abre parênteses, aí você seleciona aqui os seus dados, né, que tem ali, então vocês vão fazer também no banco de dados, fazer a mesma coisa, né, são 54 dados, agora eu já sei quantos dados tem nessa amostra, né. Então, lembrando, né, você escreve igual, conte.valores, abre parênteses, seleciona, fecha parênteses, dá Enter, né? O número de classes, né? Aí sim, o cálculo do número de classes, aí não sei se vocês se lembram, né? Semana passada, lá na última tabela, eu falei, ó, raiz, né? E aí você vai pôr a célula, né, que contém o número para calcular a raiz quadrada, né?
Então, vamos lá, vamos escrever isso, ó. Então, igual, raiz, abre parênteses, clica no 54, que lá vem a célula, o D9 é a célula onde está o 54. Fecha o parênteses, dá Enter. 7,35. Aí vem o arredondamento. O arredondamento, né? Você vê que o inteiro mais próximo é 7 aqui, tá? Então, é o próprio 7, né? Não dá para usar 7,5 porque é número de classe, tem que ser o número inteiro, né? Então, a gente permite-se usar aí o 7, que é o inteiro mais próximo. Então, vamos usar 7. Agora, vamos lá, né? Vamos ver a próxima função. Para calcular a amplitude de classes, nós temos que, né, saber o máximo e mínimo, né? Lembram disso que eu fiz semana passada, né? Então, qual é a função máximo? Vou colocar aqui também, né, para lembrar, né? A função para encontrar o máximo é máximo mesmo, né? E aí você insere entre parênteses o intervalo de dados, né, que você tem ali. Então, vamos lá colocar essa função igual, máximo, acentuado, né? Lembra que eu tinha mostrado isso semana passada. Seleciona o intervalo de dados, né, e dá Enter. Vocês estão vendo aqui que está aparecendo, né, com uma vírgula, uma casa decimal depois da vírgula. Em geral, quando você está construindo, é que eu já tinha feito essa tabela, pode aparecer assim o número. Olha lá o que aconteceu, máximo 10. Mas se você olhar aqui, não tem o 10. Por quê? Porque o Excel está arredondando. Então, você vem aqui na página inicial, né, coloca aumentar casas decimais. Notem ali, né, justamente a informação sobre aquele ícone, né? Quando você coloca uma casa decimal, pode colocar duas, né? É que os dados não têm duas casas decimais, tem apenas uma. Então, vamos deixar uma, né? Aí você consegue identificar justamente o 9,8 é o máximo, que é esse dado que eu estou agora destacando aqui, né? O mínimo, né? Vamos encontrar o mínimo. O mínimo, mesma coisa, né? Você tem aí uma função que você tem que escrever mínimo, né? Acentuado, né? Selecionar aqui o intervalo de dados, como eu já fiz para algumas informações que já construímos, né? Aqui faltando um S, deixa eu colocar. Pronto. Agora a gente vem nesta célula, né? Escreve mínimo, certo? Abre parênteses, seleciona os dados, né? Fecha o parênteses e dá Enter. Ó, de novo, se não tivesse uma casa decimal, né? Vou colocar aqui, ó, o número que aparece lá no mínimo, 1. Mas se olhar aqui, não tem o mínimo 1, né? Cadê o mínimo 1 aqui? Não tem, né? Então, a ideia é, se tem uma casa decimal os dados, procure deixar, aumentar a casa, né? Aqui, né, uma casa decimal, para que você possa, então, verificar. Ah, de fato, estou vendo aqui o mínimo, amei. Agora estou enxergando esse mínimo. Agora, o cálculo da amplitude de classes, né? Então, é igual, abre parênteses, fica no máximo, menos o mínimo, né? De novo, aquele cálculo, né? Dividido pelo número de classes que nós já escolhemos, que é 7. Aqui vocês estão vendo, de novo, um número aproximado, né? Então, vou aumentar as casas decimais. Olha lá. Então, como os dados têm uma casa depois da vírgula, né, e são contínuos, eu vou usar uma casa depois da vírgula. Pronto, 1,3 aqui nesse cálculo. Agora, é possível fazer um arredondamento ou usar o 1,3? Tanto faz. Você calculou, você poderia usar o 1,3 ali, né? Deixa eu só colocar mais alguém, pessoal, aqui. Isso, já consegui. Então, mas assim, qual que é o mais conveniente? Aí entra aquela questão de construir uma tabela um pouco mais conveniente. Ó, tudo que termina com 5, mesmo depois da vírgula, é melhor. Então, eu poderia arredondar 1,5. Lembra que eu falei, ó, procure não arredondar para exageradamente, né? Então, nós temos aí o arredondamento para 1,5. De 1,3 eu posso colocar 1,5, sempre tentando escolher, né, se vocês lembrarem, né, um número que termine em 0 ou 5. Esses são os melhores para compor a tabela ali, né? Então, aí o arredondamento, colocando um e meio, fica mais interessante. Poderia usar 1,3? Poderia, não teria problema algum. É claro que se tiver que fazer ajustes, né, no final para a tabela, sem problema algum também, né? Se tiver dúvidas, depois vocês podem até perguntar. Então, já fizemos essa parte aí que vocês já estão bem conhecedores, né, que a gente já fez várias vezes essas contas aí. Agora, vamos lá, nas classes, né, nós temos que construir as classes. Então, vou no primeiro limite inferior. Vocês lembram que o primeiro limite inferior tem que ser igual ao mínimo. Lembra que eu digito igual e clico na célula que eu quero transferir a informação, né?
E aí aparece o meio lá, né? Agora, a partir daí, eu tenho que somar o H, né? Todo mundo deve lembrar também disso. Então, eu vou digitar meio e construir uma equaçãozinha. O limite inferior anterior, que é meio, mais o H. E o H é constante, ele é fixo, né? Para todas as classes que eu vou construir. Aí, naquela dinâmica dos comandos, né? Tem que clicar no F4, né? Aparecer os dólares, né? E tá novamente a memória, né? Agora começa a memória a funcionar e vocês começam a assimilar os comandos, né? Dá Enter, e aí tem que copiar, né? Não sei se vocês se lembram, tem que vir nesse quadradinho, clica, mantém e arrasta até completar as 7 classes, né? Então, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá certo. O que sobrou aqui, obviamente, não é necessário, né? Colocar, você poderia eliminar esta parte aqui, né, da 8ª linha da tabela, né, na hora que for fazer o trabalho final, não precisa colocar essa linha, tá? Aqui eu coloquei porque, para mim, é interessante estar trabalhando no Excel desta forma, para poder, obviamente, ter se eu tiver que mudar alguma coisa, eu já tenho a linha pronta ali, senão tem que montar toda a linha. Então, eu sempre deixo uma linha, às vezes, uma ou duas, né, para essas emergências. Então, já mandei copiar. Agora vem, né, o aspecto do contínuo, né? No contínuo, né, só lembrando, me permitam, né, lembrar semana passada, o discreto, né? A tabela do discreto está aqui, ó os limites inferiores, 61, 71, 81. O superior, né, é 70, né? Lembra que aqui é 71, um a menos dá 70, né? Já no contínuo, não, né? No contínuo, você tem que pegar igual aqui, ó. Não menos um, igual mesmo. Vai aparecer o 2 ali, ó. Obrigatoriamente aparece o 2, né? E aí monta-se novamente as classes, todas as classes. Você vai ter que somar, né, a amplitude que eu escolhi, 1,5 aqui. Como ela é fixa, né? Então, F4 nela. Aí aparece já os outros valores, manda copiar aqui para baixo e está pronto, né? Agora verifique se a tabela está comportando todos os números, né? O meio, obviamente, é o mínimo. Então, beleza, ele está considerando o meio. O 11 é o limite, né? Maior aqui é 11, menor que 11, na verdade. Mas o máximo é 9,8. Então, tudo bem, está comportando, a tabela comporta todo mundo aí, né? Então, está aí uma tabela construída, você vê que vai de meio em meio, fica mais interessante, né? Mas poderia ser 1,3 também, né? Poderia fazer 1,3 facilmente aí. Tá ok? Então, tá aí as classes novamente montadas e a sequência, né, das informações, né, de todas aquelas funçõezinhas que eu fui usando para montar isso, tá? Vai junto lá, daqui a pouco, no finalzinho aí da nossa aula, eu vou estar atualizando esse documento lá no Canvas, e vocês já, assim, quem tiver o Excel disponível, né, depois eu posso até falar do Excel que vai aparecer no Google, né, que é livre também, né, tem uma planilha que vocês podem usar no Google, né, que também consegue fazer essas coisas aqui, né. Ela é mais limitada, mas consegue fazer a maior parte das coisas que eu estou mostrando aqui. O Excel, obviamente, é uma planilha um pouco mais sofisticada, né. Mas, de certa maneira, então, vocês vão ter acesso a essa planilha, né? E aí vocês já estão vendo um das tabelas que vocês vão montar, que é justamente salário mínimo, já está aqui, né? Então, vocês já podem montar sair daqui, né? Nem terminou a aula, dá para montar já, né? Se tiver aí o Excel com vocês, né? Então, vamos lá, né? Agora, opa, mais alguém chegou? Só um minutinho, pessoal. Suelen, não arredonde para baixo, não. Estou vendo aqui no chat que a Suelen colocou, né? Não arredonda para baixo o H, não. O H é sempre para cima, porque como o H vai somando para determinar os limites de classes, né? Se você somar para baixo, corre o risco de alguém ficar fora da tabela. Sempre arredonda para cima, tá bom? O H. Então, se deu 1,1, vai falar, vou arredondar, se for para arredondar, arredonda para cima, vai para 1,5, né? Ou mantém o 1,1, tá? Você pode manter o 1,1, como eu falei que pode manter 1,3, mas sempre arredonda para cima. Se você arredondar para baixo, você corre o risco de algum dado ficar fora da tabela, tá bom? Essa é a situação aí.
Então, muito cuidado no arredondamento. É claro que durante a construção que vocês vão fazer, se tiver alguma dúvida aí, vocês podem estar perguntando, tá bom? Deixa eu continuar aqui. Deixa eu tomar uma aguinha, pessoal, porque quando a gente fala bastante, a garganta... Bom, agora nós vamos fazer a contagem, né? E a contagem, de novo, usando aquela situação, né? Em que eu uso essa função conte-ces aqui, né? Eu vou fazer bem devagarzinho também para vocês lembrarem, né? Então, vem lá. Igual, né? Ali onde está a frequência absoluta simples, conte.ces, né? Abre parênteses, seleciona o intervalo de dados. Dá F4, vocês lembram que eu falava isso, tem que dar o F4 para fixar ali, né? Ponto e vírgula. Agora, né, qual é a interpretação das classes? Só um minutinho, pessoal, tem mais alguém chegando. Lembra que as classes aqui, o leak, né, no contínuo, é maior ou igual a meio, né? Então, aí vem o critério. Como é que fica aqui? Maior ou igual, né, aspas, né? Aí vem o E comercial, e vem aqui a célula, né, que está ao meio, né? Então, 5 aqui, né? Aqui deu para clicar, né? Ficou mais fácil. Agora eu tenho que interpretar o limite superior, então ele é menor do que 2, né? Então, primeira parte, no limite superior você vai ter que selecionar de novo os dados, né? Da F4, lembra, né? De novo F4, e aí ponto e vírgula, né? Agora vem o critério do limite superior. O limite superior é menor só, né? Vai entrar só o menor. E fecha, não entra o igual no limite superior para este caso aqui. O E comercial. Agora vocês estão vendo que eu estou tendo uma certa dificuldade para acessar a célula onde está o primeiro limite superior. Mas esse número está na coluna M, né? E a linha 5, né? Onde vai aparecer justamente o 2, né? Então, tem que ser menor do que 2 e ele está nesta célula, né? M5. Fecho parênteses e dou Enter. Ele já fez a contagem para nós. Então, se digitar corretamente da primeira vez, fica tudo certinho, né? Então, tá aí, maior ou igual, né? Então, de novo, a interpretação dessas células. Eu fiz a contagem, maior ou igual a meio, menor que 2, né? Então, é justamente essa relaçãozinha, deixa eu ver se eu clico 2 vezes. Então, tá aqui, ó, maior ou igual, K5, que é justamente o meio, né? Menor que M5, que é o 2. Aí, né, se fez corretamente tudo, né? É só arrastar e ele já fez a contagem. Tem mais alguém chegando, pessoal? Só um minutinho. Então, ponto a contagem, quer dizer, o núcleo da tabela, que é a parte mais, vamos dizer assim, chata no início, né, de fazer, está pronto já, né? Então, é que eu falei, né? Vocês já sabem que vão ter que montar aquela tabela do salário, né, que eu já coloquei dentro da atividade, então, tá aí, já está pronto essa situação do trabalho. Eu vou colocar esses comentários um pouquinho mais para a esquerda aqui, porque agora o que me interessa é só a tabela. Depois que eu fiz a contagem, tudo que ficou para a esquerda, né, ali, já não tem, assim, uma importância para a conclusão da tabela, né? Então, vamos lá, né, fazer uma dinâmica, relembrando novamente, já é só no Excel e tudo que nós construímos, não sei quantas vezes nós já fizemos isso. Totalização, né? Vocês lembram que tem uma linha a mais aqui. Então, o total da contagem tem que ser 54. Vocês lembram que aparecia aquele somatório aqui, ó? Daqui a pouco eu vou mostrar lá na aula do tópico 4 que tem também esse símbolo aí, somatória. Somar todos os valores. Vamos ver como que ele aparece para nós. Ó. Então, aqui, ele está pegando todo mundo. É claro que tem uma célula vazia, ele não vai contar nada ali, só vai contar aquelas que têm número, né? Tá? Então, já vai somando. Dá 54. Vai, deu 54 de fato, né? Então, os dados que a gente já sabia. Agora, a frequência relativa simples. Digita igual, clica no 3, divide pelo total. Mas lembrando que o total vai ser fixo para as outras também. Então, F4 nele, né? Então, já está configurado, né? Lembra que, né, vou lembrar isso também, que é uma coisa interessante. Se não tiver configurado, as planilhas vêm tudo no geral, o número é geral, né? Aí você clica na porcentagem e uma casa decimal, aumenta uma casa decimal. E aí manda fazer o cálculo até aqui, né? Pronto, já está feito o cálculo.
Aí vamos somar, né? De novo, a dinâmica de somatória. Vem, soma, né? Dá o Enter, tá lá já também. Deixa eu só colocar aqui, tá bom? Aí já tá total 100, né? Agora, o acumulado, pessoal, né? Naquele que é dado contínuo, tem que lembrar que é menor, né? Deixa eu colocar em minúsculo aqui, ó, menor que, menor quem? Menor que o limite superior, que é 2, ó, menor que 2, tá bom? Aí vem menor que, é o próximo limite superior, 3,5. Aí eu devo lembrar também que o meu Excel, ele tem essa funçãozinha, se eu clicar no tab, ele já preenche tudo para mim. Então, ó, já preencheu, né? Se você não tiver isso no seu Excel, você vai ter que preencher à mão, como eu já estava fazendo da primeira. Aqui só dei tab, ele já. Você vê que eu fui digitando devagarzinho para ver se o Excel me mostra, né, que ele pode preencher tudo automaticamente. Bom, nesse caso ele pode, né? Agora sim, a frequência absoluta acumulada, né? Então, igual a justamente a absoluta simples, a primeira, então aqui é 3 mesmo. A segunda, né? Lembra que eu falei, ó, clica no 3, soma com a próxima frequência simples, né? Absoluta simples, e dá Enter. Aqui não tem F4, né? Também tem isso. Aí manda copiar, vai ter que aparecer o último aqui, 54. Então tá correto. Aí vem igual, né? De novo, né? É essa frequência aqui agora, né? Frequência relativa simples, 5,6, igual, clica no 5,6 mais a próxima frequência simples, não precisa dar F4, retorna para a célula e manda copiar para baixo. Então, está aí nessa dinâmica, né, como foi rápido construir a tabela aqui, desde que você, obviamente, tenha essa experiência, né, de ter já montado, né. Espero aí que vocês estejam aproveitando, né, porque, né, fazer aquela tabela para salário mínimo vai ser muito rápido, né, porque basicamente esse daqui é para salário mínimo também, né. Tá ok? Bom, o que falta montar agora? Montar a tabela, né? Montar a tabela. Então, a tabela não, o gráfico. Estou falando tabela, mas era o gráfico que eu estava querendo dizer. É, no gráfico, né, vocês têm a opção agora, né, de colocar no gráfico ou as classes ou a marca de classe, né? Isso eu já tinha comentado semana passada, né? Aí aparece, né, a questão da classe. Se nós olharmos as classes aqui, estão em células diferentes, né, os números, né, o meio, o símbolo e o 2, né? Então, eu posso juntar todas numa única célula para, se quiser, colocar no gráfico. Aí eu já tinha comentado isso, mas vamos novamente colocar esta função aqui. Então, eu tenho assim, ó, igual concatenar, né? Concatenar. Essa é a funçãozinha. E como que ela insere o texto? Então, você vai pôr assim, meio, né? Ponto e vírgula, coloca o símbolo, ponto e vírgula, e coloca o 2. Né? Aí não precisa pôr ponto e vírgula. E aí fecha o parênteses. Aí ela concatenou, ela juntou aquelas 3 células numa só. Faz copiar para baixo, tá aí, tá pronto, tá? Se você quiser colocar espaço entre os, dá para fazer isso também, tá? Aí você vai fazer o seguinte, para colocar espaço, ó. Você coloca aspas, espaço, aspa, ponto e vírgula, né? Já vou deixar esse comando aqui, ó. Aspas, espaço, aspa, ponto e vírgula. Você vê que expandiu um pouquinho aqui, né? Agora eu vou mandar ele copiar para os de baixo. Você vê que abriu um pouquinho, né? Então ele coloca espaço entre as. Então eu vou colocar aqui o concatenar aqui, pessoal. Então concatenar também pode ser usado, né? Então concatenar. Texto 1, ponto e vírgula, texto 2, ponto e vírgula, texto 3, fecha. Lembrando que se você colocar aquelas aspas, né? Ele dá espaço também. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Não. Ou então a marca de classe. Eu prefiro que vocês usem a marca de classe, por quê? Porque a tabela vai junto, né? Então aí você pode usar a marca de classe. Lembra que eu já tinha também feito isso semana passada. Igual, abre parênteses, clica no limite inferior, soma, clica no limite superior, fecha parênteses, dividido por 2. Aí a marca de classe. E aí você, né, repete o cálculo para as outras classes, né?
E aí vocês estão vendo que também a marca de classe vai, né, saltando de 1,5, né, que é a amplitude de classes, né, que vocês têm aí. Visualmente é isso que está acontecendo ali. Bom, então agora, acho que não tem mais nada a usar aqui, né, de guardar, mas estão todas as funções que eu usei aqui nesta planilha para construção aí das classes, né. Então deixa agora colocar mais à esquerda aquilo que eu não vou precisar mais de nada. Bom, aí vem o gráfico, né? De novo, vou construir um gráfico, só que vai ter um detalhezinho que vai ficar gravado, né? Não esqueçam de fazer esse detalhezinho. Em geral, eu tiro ponto se não acontece, tá? Então, vamos lá, né? Vamos fazer aí as classes, né? O gráfico. Então, seleciona a frequência absoluta simples, né? Inserir, aí o gráfico que eu sempre estou colocando, né? É este, mas vocês, né? A princípio, poderiam estar escolhendo uma outra situação, mas esse aqui já está razoável, né? Então, você vê, já cliquei, já apareceu. E aí surge o primeiro detalhe, né? O primeiro detalhe é o seguinte: quando é gráfico para dado contínuo, as colunas têm que estar juntas. Então, você vê que as colunas estão separadas. Como que a gente faz isso? Ó, então, vamos clicar em cima de uma das colunas com a direita. Formatar série de dados. Você vem aqui e coloca 1 na largura do espaçamento e dá Enter. Dei uma olhada que as colunas grudaram, né? Então, ficaram juntas, né? Então, isso por quê? Porque são dados contínuos, tá bom? Deixa eu salvar aqui para não esquecer. São dados contínuos. O restante, você já tem noção do que deve ser feito, porque nós fizemos semana passada, tá? Primeiro, está faltando no eixo X aqui a colocar a informação sobre os dados. Os dados, né, estão colocados aqui, que são os salários mínimos e os intervalos que nós temos ali. Então, como é que nós vamos inserir? Clica com a direita, selecionar dados, vai abrir essa tabelinha aqui, vocês se lembram disso? Né? Aí você clica aqui na direita, né, no editar, e aí você vai selecionar dentro de rótulos do eixo, ou as classes, vamos colocar as classes primeiro, dá uma olhada lá no gráfico que ela já colocou as classes, pessoal, dá uma olhada, ó, fica legal, dá para, né? Então, o salário, né, vai aparecendo de meio salário mínimo a menor que 2, né? De 2 salários mínimos, né, maior ou igual a 2, menor que 3,5. Ou então, né, vou até dar OK aqui, né, só para... Ou então, eu falo, não, não ficou legal, né, o gráfico, né, não está legal. Então, vou mudar e selecionar de novo. Quem que você quer colocar? Agora eu quero colocar as marcas de classe. Então, beleza, coloca a marca de classe, tá lá, ok? Tá aqui. Ou um ou outro, tá? Como eu falei, tendo a tabela junto, e isso vai ser importante, né? Vocês sabem que a tabela e gráfico, né, tem que ser colocada junto, já comentei isso semana passada, né? Para poder fazer análise, interpretação, você vai colocar tabela 1, né? Por exemplo, esta daqui, tabela 1, tal, né? Vai descrever o que é a tabela, né? Salários mínimos dos funcionários, né? E depois o gráfico, né? Então, vem um, logo a seguir vem o outro para depois fazer as interpretações. Então, só para constar novamente, eu vou selecionar os dados e deixar em forma de classes, só para manter aquilo que a gente fazia em sala de aula mesmo. Pronto, aí já está o gráfico já está pronto aí. Pronto não, né? Ainda falta alguns detalhes que eu acho que é interessante relembrar. Bom, o que está faltando aqui? O título do gráfico, você pode colocar aqui, né? Então, salários. Salário mínimo. Mínimo, escreve assim, tá? Dos funcionários, você pode até pôr, né? Dos funcionários, né? Para não ficar uma coisa perdida aqui. Funcionários, né? Pronto, salário mínimo dos funcionários da empresa, né? E aí vem o título dos eixos. Agora entra aquele do design, vocês lembram? Só para dentro dessa dinâmica, né? Design. Eixo, título dos eixos. Eixo horizontal, já aparece lá o eixo. Então, aqui, salário mínimo. Né? Vou até pôr aqui faixas de salários mínimos, né? Dentro dessa empresa aí. Agora falta também o título, né, do eixo vertical. Então, vai lá adicionar, né? Eixo vertical. Aqui, como nós sabemos, é a contagem de funcionários, né, que nós temos aí. Então, aqui é quantidade de funcionários. Quantidade de funcionários, ok? Aí. Agora, o gráfico em si, eu vou até ampliar um pouquinho para ficar mais visual para vocês aí, né? Ele está quase pronto, né? Dentro daquilo que eu já trabalhei com vocês semana passada.
né? Então, tem a escala do eixo Y aqui, né, que é a quantidade de funcionários, né, para que vocês percebam, por exemplo, essa coluna aqui, a segunda maior é 16 a contagem, a maior é 17, né? Então, você vê que a escala está bem colocada. Esta coluna aqui, né, que eu estou detalhando, o valor 8, né, você vê que a altura dela está justamente na escala 8, né, são 8 contagens, né, então está bem colocado, né. Aí falta colocar a porcentagem sobre cada uma dessas barras, né, que é também interessante. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos clicar com a direita aqui, adicionar rótulo de dados, né, tá aqui o rótulo de dados, ele já insere o rótulo de dados. Aí vamos formatar o rótulo de dados, de novo com a direita, sobre as... Aí está escrito lá, formatar rótulo de dados, você vê que aparece isso. Então, eu vou colocar o valor a partir das células, não sei se vocês se lembram, eu fiz isso algumas vezes semana passada. Seleciono as porcentagens e dou OK. Se quiser tirar o valor, né, da frequência absoluta simples, aí só aparece, de fato, né, as porcentagens. Mas se quiser deixar também, sem problema. Então, tá aí, né? Gráfico e tabela se complementam, né? Além de que, nesse gráfico, não tem a parte acumulada. Por isso que é importante deixar a tabela e colocar também a parte acumulada, às vezes, dentro dos comentários de resultados, né? Então, tá pronto aí, né? Essa questão do gráfico, né? Também. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho. E falar assim, agora vem, né? Agora vem a parte lá de resultados, né? Então, o que você vai chamar a atenção? Vamos inserir aqui, né, uma caixinha de texto aqui, né? Podemos colocar alguma coisa informativa aqui, né, sobre, por exemplo, essas duas, né, olhando para o gráfico, né, o gráfico tem esse efeito mais rápido, como eu falei, né, tem duas classes aí bem importantes, porque tem duas barras bem grandes aqui, né? Então, nós temos ali, né, olhando para a tabela, né, que seria esta classe, né, esta classe aqui, ó, vamos pegar até a parte simples só, né, e também esta classe são as mais importantes ali no gráfico, né. Então, você poderia estar chamando atenção sobre isso. Note que o salário maior ou igual a 3,5 e menor que 6,5, você vai ter quantos ali? Dá 61,1%, né? De funcionários, né, eu poderia colocar justamente isso, deixa eu voltar a caixinha de texto aqui, ó, 61,1% dos funcionários da empresa, né, os funcionários da empresa, tem salário mínimo, tem, então, poderia pôr assim, o salário mínimo é maior, igual a 3,5 salários mínimos, vou pôr assim, ó, SM, né, e menor que 6,5 salários mínimos, tá? Só para ficar um resuminho aí, deixa eu só destacar aqui o fundo, colocar um fundo branco aqui, pronto, agora sim. Então, eu coloquei nessa caixinha de texto, já estou fazendo a interpretação, tá vendo? Ó? Já vai tirando, as duas colunas são maiores. Você também pode colocar, né, na parte, usando a tabela agora, né, usei um pouco o gráfico, né, para perceber que tem duas colunas importantes, somei as duas frequências aqui, tá? Eu acabei somando aqui, dá 61,1%, então essas duas classes são muito importantes, correspondendo aí a 61,1% dos funcionários, né? Agora, você pode também, né, colocar que, né, a última coluna aqui, 1,9% dos funcionários, né, ganham quanto aí? Né? Ganham, né, entre, né, o salário entre maior ou igual a 9,5 salários mínimos, né, e menor que 11 salários mínimos, né? Então, está aqui uma outra conclusão, né? Você pode pôr no acumulado também, lembra lá do acumulado? Estou fazendo isso tudo para deixar bem fresquinho para vocês poderem. Então, ó, 75,9% dos funcionários, né, ganham salário menor, tem salário menor que 6,5 salários mínimos, né? Então, tá aí, ó, já coloquei 3, né? Dá para pôr mais informações, vocês podem falar
sobre essa classe aqui, né, que os que ganham menos são 3 salários, de meio salário, maior ou igual a meio salário, menor que 2, são 3 funcionários, pode ser mencionado também, mas, né, aí, como eu já falei, tem várias informações que eu posso estar tirando, e aí eu já coloquei 3, né. Em cima de 4 ou 5 informações, vocês podem falar alguma coisa lá na conclusão, né. Se eu falar assim, eu poderia pensar numa aumento salarial, qual é o impacto na folha, né? Então, se eu aumentar um pouco o salário aí, né, qual seria o impacto na folha, né? Você poderia tentar tirar alguma informação a partir dos dados que foram colocados aí, né? Se eu quero fazer uma troca de funcionários, né? Então, aí, falar, nós podemos tirar 3 funcionários, né, os 3 com mais baixo salário, obviamente, né, esse não vai ter um impacto tão grande, né, que é de meio salário até 2 salários mínimos, né. Então tá aí os resultados, eu deixo as discussões, né, principalmente lá da parte do trabalho para vocês também, tá bom? Então deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar, deixa eu ver também se tem alguma coisa aí na ai, 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 deixa eu ver. Basicamente isso para fazer no trabalho basicamente é isso para fazer no trabalho, né. Só está faltando a parte de conclusões ali, né. Por isso que eu falei, o trabalho está bem enxutinho, né, vocês montarem tabela, gráfico, resultados, né, fazer uma discussão, contextualizar um pouco, né, a empresa, por que que ela está fazendo o levantamento dos salários, né? Para ver se os salários não estão muito fora, né, porque pode mandar embora, trocar e diminuir o custo, né? Então, em geral, as empresas pensam assim, né? Qualquer empresa, né? Você tem lá no banco de dados, vocês vão ver salários, às vezes, bem grandes, né? Então, falar, será que a gente consegue trocar já uma parte de alguns funcionários, tal, né? E aí já reduzir um pouco os salários, né? Redução de salário por troca, né? Falando que está fazendo os ajustes, né? Como as empresas costumam falar. Então, vocês podem contextualizar desta forma. A grande questão que eu vejo é isso, né? A contextualização para discussão, né? Para tomada de decisão, né? Para tomada de decisão. Aí você contextualiza, né? Mas por que eu estou olhando o salário, né? Porque eu estou pensando em diminuir a folha de pagamento, né? Pode ser, contextualiza desta forma. Né? Ok, deixa eu ver, a Josiane colocou também. Professor, qual foi mesmo o cálculo que você fez para chegar nesse valor da marca de classe? A marca de classe está lá no conteúdo que a gente tem feito, mas basicamente eu somei, né? Eu somei esses dois números aqui, o meio mais 2, você está vendo ali, está entre parênteses, né? O meio, você soma os dois limites e divide por 2. Tá ali a funçãozinha. Então, você soma meio mais 2, divide por 2. Aí isso também está lá nas nossas aulas, eu comentei sobre a marca de classe também, em que você soma limite inferior com superior e divide por 2. Então, você pode usar isso para a apresentação do gráfico também. Ok, Josiane? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém aí quer fazer mais alguma pergunta sobre a atividade? Então, você vê que eu espero que esteja bem, assim, bem justinho o trabalho, né? Você vê que acabei de montar salário mínimo e uma das que eu pedi é justamente sobre salário mínimo, né? Deixa eu só compartilhar aqui, deixa eu ver se eu mostro para vocês. Quando é necessário colocar as marcas de classe? Em geral, né, os estatísticos usam a marca de classe, tá? Não usam as classes da maneira que está aí no gráfico. A maior parte deles usam a marca de classe mesmo, tá? Então, não se apresenta as classes desta forma que eu estou distinguindo aqui, né? Que foi a que eu inseri no gráfico, né? É que se colocar no gráfico fica mais fácil, né? Mas a maioria dos estatísticos prefere usar a marca de classe, tá bom? Mas como eu falei, eu não proíbo usar as classes. Aí fica, né, por conta, né? Vocês usar uma ou outra, eu aceito. A questão importante de tudo é que a tabela e o gráfico no texto tem que estar um perto do outro, né? Para a gente poder fazer a análise, né? Então, isso que é importante, tem que estar ali um perto do outro, na sequência do texto, não precisa estar na mesma página, né? Mas no finalzinho da página 3 está esta tabela,
no começo da página 4 está o gráfico, não teria problema, mas tem que estar na sequência, para que eu vou vendo, né, também as classes que vocês montaram, né, tá aqui, ó, as classes que vocês montaram, né, e aí eu vou olhando o gráfico, porque aí eu sei que se você colocou a marca de classe, é interessante eu saber, a partir da tabela, né, qual é a classe, né, qual é o intervalo, a faixa de salário mínimo daquela classe, que está sendo representada por 1,25. Então, aí é interessante manter na tabela as classes e, às vezes, colocar no gráfico só a marca de classe. Mas, como eu falei, a tabela estando próxima do gráfico, eu consigo identificar as faixas de salários mínimos, tá bom? Isso eu acho interessante colocar. Ok, Eric? Não sei se respondi ali a ideia ali de quando colocar as marcas de classes. Mais alguém aí com alguma pergunta, pessoal? Né? Aqueles que... Né? Deixa eu ver quantos alunos nós temos. 27? 27 alunos. É interessante aí o número, né, de alunos para a gente poder estar trabalhando. Tudo bem, então? Então, vou começar, eu vou estar colocando esse material para vocês, né, semana que vem. Então, agora vamos fazer o combinadinho, né? Tem ainda, que eu não falei, que é a tabela tipo 2 aqui no Excel, né, que eu também pedi no trabalho. Assim, semana que vem nós temos aí um conteúdo importante, que é medidas de variação, que eu vou falar de desvio padrão, né? E aí, no finalzinho, talvez eu monte uma tabela rapidamente aqui, né? Tipo dupla entrada, né? Dupla entrada, né? Que também faz parte do trabalho, tá bom? E então, semana que vem eu faria isso. Senão, a gente vai ficar só falando do trabalho, né? E acho que essas dinâmicas aí agora, as necessidades que vocês vão ter, vocês vão começar a trazer para mim, né? Então, uma parte da aula da semana que vem eu deixo também para estar orientando vocês, tá? As duas primeiras aulas eu falo do conteúdo, que vai ser o tópico 5, hoje eu vou falar do tópico 4, que daqui a pouco eu vou estar mencionando, né? E semana que vem eu falo do tópico 5, né? Que é medidas de variação, tá? Esses tópicos que eu estou passando agora, no segundo bimestre, eles vão compor a prova, tá? Pode cair na prova também, mas não entrarão no trabalho da atividade da disciplina, eu só coloquei, né, dentro do trabalho, né, a abordagem de tabela, gráfico e as discussões, tomada de decisão que você vai ter a partir desses resultados aí, tá ok? Então, deixa eu salvar aqui, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. O trabalho vai ser entregue na primeira semana de novembro, Natiele, que é a data está dentro do arquivo descritivo do trabalho. Vocês devem entregar até dia 5, né, esse trabalho, tá? Então, aí vai ter a parte do vídeo e a parte também do arquivo escrito, né, a parte escrita, tanto o vídeo quanto a parte escrita. Então, vai ser dia 5. Então, semana que vem, já acredito que se vocês se organizarem, é que eu falei, no máximo em 2 semaninhas, vocês já finalizaram esse trabalho, né, desde que realmente se comprometam, aí sai rapidinho mesmo, né? Ainda mais que da maneira que eu coloquei, que eu acredito que vocês não vão ter muito problema de construção do trabalho, não. Tá bom? Então, como eu falei, vou estar... só deixa eu abrir aqui uma tela no Google para compartilhar com vocês, né? Deixa eu parar o compartilhamento aqui. É que eu uso muito o Edge, lá da Microsoft, estou esperando aqui ele aparecer para mim, né? Só aguarde um pouquinho. Beleza, apareceu aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui essa tela. Tá aqui, ó, do Edge. Então, agora eu vou compartilhar do Edge. Então, para quem tem aí o Google, né, entrar no Google tal, vai ver, né, no Gmail, né, você clica aqui, aparece justamente planilhas aqui, ó. Você seleciona, o Google carrega, né, uma planilha, uma nova planilha, né, mais uma aqui, ó. Ele abre, e aí tá a planilha, ó. Quer ver, ó? Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, né? Eu vou pegar aqui que eu construí no Excel, né? Pelo menos essa aqui, né? Deixa eu colocar aqui, vou fazer um Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V, pessoal. Olha aí o que aconteceu. Ele já vem diretamente aqui, né? Tá bom?
Então, você tem aí essa possibilidade dessa planilha, aí você fala: "Será que ele faz o gráfico, né?". Aí, ó, inserir, né, inserir gráfico. Aí ele vem aqui, deixa ele colocar o gráfico. Olha o gráfico aí. Aqui do lado direito, ó, você pode personalizar o gráfico. Que tipo de gráfico, né? Ah, né, você tem vários aqui que vocês podem usar, ó, tá vendo? Tá tudo pronto aqui. Deixa eu ver se aqui, gráfico de mapa, não, isso aqui não. É, beleza. Aqui eu teria um probleminha, porque eu não acabei não procurando como é que junta as colunas aqui, né? Mas, ó, tem as colunas, né? Mas dá para juntar, tem que ter um jeito de juntar esse negócio aí, né? Você pode personalizar, né? Ó, título do gráfico, estilo, série, legenda, tem um monte de coisa aqui. Então, no Google dá para fazer isso, né? Até no celular, né? Dá para fazer isso, né? Você baixar a planilha Excel no celular, dá para você trabalhar com a planilha também, né? Então tá aí, né, justamente, o gráfico, né, e a tabela no Google, né, eu estou usando a planilha do Google, não estou usando outra coisa, né. Ah, dá para fazer as contas? Você vê que dá para fazer isso aqui, né, já, né. Só de transferir para o Google, você já consegue fazer os gráficos também, tá bom? Mas eu não procurei ir muito atrás do Google, não, mas se vocês acostumarem a usar o Google, você vai ver que quase tudo que eu usei agora há pouco no Excel, ele tem aqui também, tá bom? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Bom, aí então, a entrega do trabalho aí, como eu comentei, né, é dia 5, né, dia 5 de novembro, né. E aí a entrega vai ser o trabalho escrito, né, vocês vão carregar lá no Canvas, né, já tem, deixa eu ver se já coloquei, acho que eu já coloquei lá no Canvas, né. Lá na aba tarefas, vocês já podem colocar, né, o trabalho escrito. Não esqueçam que todo mundo tem que colocar, né, para eu poder mandar as notas. É, já está assim, atividade da disciplina para vocês, né, 2 pontos, né, entrega até dia 5 de novembro, já está também a data para ser entregue, né? Então, ali você carrega, vocês vão poder carregar o arquivo escrito. Talvez vocês consigam até carregar os 10 minutos de vídeo, acho que não vai ter muito problema não de carregar também, né? Então, pode até tentar colocar os dois aí, sem problema algum. Mas, de novo, né, cada aluno insere o seu, porque se não inserir, eu não consigo dar o retorno da nota via Canvas, tá? Não consigo, hein? Quem não insere o arquivo, aí fica, né, vai ficar sem visualização da própria nota. É claro que vocês vão colocar o nome do grupo, tá? Eu sei quem todo mundo participou, mas a pessoa não vai receber a nota pelo Canvas, vai ficar sem a nota dele, porque o Canvas não permite eu mandar a nota pela planilha de notas lá que o Canvas tem, ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Essa parte aqui, já estou quase que assim, né? Essa parte de laboratório, de Excel, da atividade, né, que vocês vão fazer. O que eu tinha que dar as instruções, então estou encerrando aqui. Aí vem as orientações com relação ao trabalho que cada um vai fazer mesmo. Então, assim, né, como eu teria que começar o conteúdo agora, vamos fazer o intervalo agora, às 9h30, e nós voltamos às 10 para as 10. Aí eu vou ter uma horinha junto com vocês para apresentar o conteúdo do tópico 4. Então, vou colocar aqui, ó, intervalo, né, que eu acho que é mais racional a gente usar isso, né? Voltaremos às 21 e... É 21, que 21? 9h50. E nós vamos falar sobre o tópico 4, né, que já é, né, segundo bimestre, né. E isso aqui, a atividade deles, né, que eu estou deixando até no Canvas, não vai contar na nota bimestral, tá bom? Então, tópico 4, medidas de posição central ou medidas de centro, né? Posição central ou medidas de centro. Não é muito difícil, né? Tem detalhezinhos, como sempre vai ter, né? Mas aí, né, vou estar falando daqui a pouco. Ok, pessoal? Vamos combinar assim, então? Vamos fazer um intervalinho aí de 20 minutos até as 9h50. Eu abro novamente o microfone às 9h50 e depois aí eu falo sobre esse tópico que é relativamente, algumas coisas são bem fáceis, bem simples mesmo, né? Outras têm detalhes, né? Deixa eu parar a gravação, porque aí o Google já permite eu salvar, né? Estou parando